Olá, bem-vindos a mais um MyCast. A gente está na nossa quarta temporada, a primeira com convidados. Está sendo muito especial humanizar os professores de yoga que estão no festival, conhecer histórias. A gente ouviu histórias aqui maravilhosas de milagres, de pessoas com dois úteros, de tudo que a gente pode imaginar. E hoje a nossa convidada é a minha querida amiga Sá Souza, que eu gosto demais da conta dela. Ela Que tem honra! uma história também maravilhosa. Já morou nos States, corrigiu um monte meu inglês quando eu falava. Nunca esqueço, foi com ela que eu aprendi a falar dairy. Que eu falava, sei lá como é que eu falava, e ela me corrigiu e eu nunca mais esqueci. Né? Coisas com laticínios, dairy. There. E ela é maravilhosa, ela é mãe de duas pequenas e ela é cheia de movimento, cheia de ideias, pessoa que se conecta com uma facilidade com outras pessoas. Eu falo que ela devia ser PR né, uma RP assim do yoga, porque ela ama fazer conexões, conectar pessoas. Olha, eu não sei o que tu tem em Gêmeos, mas tem coisa forte aí em Mercúrio no teu mapa, Eu né, tenho Sá? ascendente em Gêmeos. E ela é a Sá Souza. Sassouza. Sassouza. Bem-vinda, Sá. Tá desde a Obrigada. primeira edição do festival. Desde a primeira Então, esse edição, vai ser o quinto ano dela. eu fui recém-parida, né? Eu Na e verdade, tu. eu Ah, não, sou a Lili tinha 10. a Lili já tinha 10. Eu sou mãe de duas e um anjo, porque eu tive um aborto antes da Jojo, e dizem que é extremamente importante você reconhecer a existência desse anjinho que veio antes pela questão da sistêmica da família, enfim. Então, Uhum. eu sou mãe de duas meninas e um anjinho, ou uma anjinha. Eu acho que Olha, era uma menina. coincidência ou não, ontem eu gravei com a Remosine, que também teve 2 abortos antes da filhinha dela. E a gente ficou falando sobre isso. E dizem, né, que é quando a criança, o bebê ali, acha que não vai conseguir cumprir a sua missão. Tem, Uhum. tem os seus motivos, né? A gente tem que acreditar. Eu acho que assim, quando a gente não tem fé, é, bom, fica muito mais pesado, né, aceitar as coisas, porque daí a gente quer Sim, entender pela nossa mente, e a nossa mente, eu sempre falo, a tua mente não conseguiria nem criar um bebê, mas o teu corpo sabe, então a gente tem que confiar na seleção natural, a gente tem que exato. confiar numa força maior, a gente tem que confiar na natureza. Senão a gente fica muito frustrada e as coisas têm um peso muito maior, né? De, porque a gente não pode mudar determinadas coisas, seja não ter filhos, seja os abortos. Uhum. Então, quando a gente entrega, assim, e abre, aumenta a nossa fé, eu acho que fica muito mais fácil. Exatamente. A gente não pode mudar, mas eu não posso negar que houve transformações assim absurdas dessa primeira gestação, né? Porque as pessoas falam assim, de todas as gestações que eu tive, ah, foi planejado, foi planejado. Eu falo, gente, ela nunca foi evitada. Planejar pra mim é tipo, olha, hoje nós vamos namorar e hoje nós vamos engravidar. Não, Que não olha, meu existe marido, isso, pelo amor de é. Deus, são as pessoas que se frustram, né? Poxa, o Mikael é meu marido já há muito tempo, a gente tá junto há 16 anos, então não existe no nosso caso, tipo, não ter um planejamento. Sempre foi ali, a gente sabia o que a gente estava fazendo, somos dois adultos, a gente tinha plena consciência do que ia acontecer, a gente estava aberto o que era para ser, e aí veio e não veio. Então esse veio, mudou tudo, todo o nosso ponto de vista sobre a vida, sobre o nosso relacionamento, sobre o mundo, sobre o que importava e o que não importava. E Uhum. aí, quando esse neném decidiu, foi muito no comecinho, mas quando a gente percebeu, né, que não tinha vingado, várias coisas começaram a fazer sentido e algumas coisas ficaram meio assim vazias, do tipo, poxa, tudo que eu achava que eu abriria a mão, eu me preparei para abrir mão, aí agora esse neném não tá aqui, agora eu posso voltar e retomar tudo isso, mas tipo, e pra que não? Porque eu queria retomar tudo isso. Então,
quando a gente engravidou da Jojo, nós éramos outras pessoas, completamente diferentes. Tipo, parece até que esse primeiro bebê veio para preparar o terreno, e é isso. Então, esse é um detalhe, uma curiosidade, assim, que eu nunca escondi de ninguém. Eu acho legal Foi muito falar. lindo. Eu lembro muito teu post, era uma foto, uma flor, assim, da tua primeira perda. E Eu essa lembro flor, muito. ela é tatuada no meu antebraço. Hum, É uma rosa que eu ganhei de um feirante no dia que eu ia escutar o coração. Aí era uma sexta-feira e esse feirante, o queimado, ele me deu uma rosa, porque eu tinha falado que era uma menina. E aí ele me deu uma rosa rosa, eu fui, dei aula de yoga e fui pro laboratório fazer a ultrassom para descobrir que a gente tinha perdido. Aí naquele mesmo dia a gente foi pra praia no final da tarde e tava um pôr do sol maravilhoso. Aí o Mika tirou uma foto, eu fiz uma cerimônia de despedida no mar, assim, eu joguei a rosa no mar, agradeci. E eu tatuei essa rosa no meu antebraço direito, porque foi muito doido. A mãe de uma menina que eu conheci, ela falou assim, por que você não tatua no seu antebraço? Porque aí quando você for ninar a sua próxima filha, você vai estar sempre ninando dois bebês ao mesmo tempo. Então, uau. hoje, quando eu tô brincando com as meninas, eu tô carregando a Bela e a Jolie, eu tô carregando três. Eu sempre tô carregando, pelo menos um bebê eu tô carregando, que é essa do meu antebraço. Então, eu fiz questão de colocar onde a gente nina, né? Onde a gente Sim, dá o que suporte pro lindo. bebê. Uhum. Ah, essa... Perdi até o que eu ia falar aqui, mas o que eu ia falar era esse de planos. Esses dias, um aluno, assim, todo, tipo, mercado financeiro e tal, ele tá sempre com mil projetos, tanto que a gente quase nem tem um horário fixo, ele tá sempre, é o único aluno até que eu deixo meio flexível, quando ele consegue ali um espaço, daí a gente agenda, não sei o que, de manhãs ele também me elogiou assim, tá super empreendedora e tal. Pô, me fala onde tu se vê em 10 anos. Daí eu peguei e falei, sabia que eu não faço mais esses planos? Porque 10 anos atrás, por exemplo, eu não me imaginava mãe. Eu não me imaginava morando em Miami, assim, Miami nunca foi das minhas cidades do sonho. Inclusive, eu aprendi a gostar de Miami. Quando eu conheci essa natureza abundante da Flórida, eu tinha uma imagem de Miami, assim, muito, compras, shopping. E a coisa que eu menos faço em Miami é isso. É, então, assim, eu não faço mais esses planos, porque a vida, eu acredito, às vezes, umas forças que vão te levando para lugares que tu tem que ir. E eu tenho, na minha astrocartografia, uma linha muito forte de Vênus passando em Miami. Então, eu não imaginava. E Miami me trouxe coisas extraordinárias, e me trouxe os meus 2 filhos. E sem planejar, eu não planejei, Uhum. mas e eu, inclusive, evitava não ser mãe, né? Como tu falou, não foi planejado, mas não foi evitado. Eu tentava evitar, mas eu evitava com tabelinha, né? Uhum. Não é o método. Não é, porque no caso eu sou uma tabelinha furada, prazer. Pois é, meus 2 filhos. O segundo mesmo, o Lu, e eu falei, nossa, agora eu vou começar a fazer tabelinha. E não deu tempo, assim, não veio nem o primeiro mês de quando eu tirei o Mirena. E eu sonhava que eu tinha que tirar o Mirena. Eu sentia cólica, eu sentia aquilo não me fazendo bem. Eu falei, tá bom, vou tirar e vou voltar pra tabelinha. Uh-uh. Veio o Nossa. Luizinho, ou seja, ele tava na cara do gol, ele tava esperando pra pular ali, né? Então, eu acredito muito, assim, na espiritualidade, eu acredito muito nas forças do universo, a gente ser empurrado para nossa missão. Então, acho que às vezes a gente tem que fazer uns planos. Hoje em dia eu faço planos mais a curto prazo, assim, o que eu quero para agora? E daí, a partir daquelas ações do curto prazo, eu vou construindo o meu longo prazo, né? O que eu estou fazendo hoje. Então, o que eu me vejo, assim, é dando formação, é dando esses cursos, é escrevendo, que é uma coisa que eu voltei a fazer e que eu tô amando. Eu falo que eu voltei para os anos 2000, eu vou voltar para blog. Vou ter um blog, assim, de yoga, com esses temas cabeçudos que eu Cara, amo. você sabe que eu tô muito com blog na cabeça? Eu até perguntei para algumas pessoas que são do blog, mas não tipo blogueira mesmo, perguntando: você acha que o blog tá voltando?
Porque, por exemplo, tem muito que eu quero compartilhar, até do que a gente vai falar aqui sobre a depressão, mas eu não quero, são conteúdos que eu não quero que viralizem. São conteúdos que eu quero que quem realmente está interessado sobre o assunto venha cavucar e ler ou assistir o vídeo sobre. E eu tenho sentido essa necessidade de escrever mais profundamente dentro do blog no meu site, em vez do Isso, Instagram. é o Porque que o eu tô site, fazendo. poxa Eu, vida, o site é minha casa própria, eu pago para ter isso. esse site. É. Não, e assim, eu acho que o blog nunca morreu, sabia? Eu acho que, claro, tem as tendências, mas é que talvez a gente fale de blog como blog de moda, blog look do dia, que acabou indo Sim. pro Instagram. Mas quando tu quer pesquisar uma coisa, eu pelo menos, que tu pesquisa no Google, eu vejo YouTube e texto, site mesmo. Então, por exemplo, como E, abrir a lata do palmito de forma mais fácil, sei lá. Tu vai aham, olhar isso, eu não vou procurar e não vou pesquisar isso no Instagram. Ou quando eu vou procurar exatamente. agora as nakshastras, que era algo que eu estava estudando exatamente antes de a gente começar aqui, que eu tô fazendo uma formação de astrologia védica. E tô assim, encantada, eu só quero falar disso, eu só quero ler sobre isso. E eu tava agora lendo sobre as nakshastras. Então eu fui num site de Jost, eu não fui num Instagram, numa conta de Jost, sabe? Eu acho que assim, o site ele te traz uma profundidade muito maior por não ter limites de caracteres, né? Então, eu acho que tudo que tá mais profundo, na minha opinião, tem mais profundidade no YouTube, em blogs, né, site, do que lá no Instagram, que eu Uhum. adoro também. Acho até que a gente pode falar sobre isso, que tu saiu um tempo do Instagram e eu também, eu fiquei só um mês, mas tu ficou um tempo longo. Saiu umas 2 vezes, eu acho. E aí, por quê? Porque eu tava querendo viver uma vida que não era minha, mãe. Porque eu tava focada no que os outros estavam fazendo, tipo, eu via as outras pessoas brilhando, ou no meu ponto de vista, No teu e ponto eu de vista. falava, meu, que merda que tá a minha vida. Justamente eu que vira e mexe, tô sempre falando, não compare os seus bastidores com o palco principal de alguém. Por exemplo, quem eu uso muito como exemplo que tem uma vida super escancarada, a Anitta. Se você já assistiu o documentário da Anitta, Nunca. você vê todo o glamour, tudo, nossa, ela tem tudo do bom e do melhor, e viaja, e tem grana, e compra casa aqui, compra ali, e ganha presente, é Gucci, é Fendi, é não sei o quê, é não sei... O que ela quiser, ela está no dedo, ela tem. Hum, Ok. Estou eu disposta a passar por tudo que ela passa para receber e ter e viver a vida que ela vive? Nem fudendo mais. hum. Não, de Gente, eu não sei jeito nenhum. absolutamente nada sobre a vida da De Anitta. jeito nenhum. É porque ela é uma pessoa que a trajetória dela me interessa porque ela é uma pessoa que veio, né, da comunidade, da favela, e hoje Hum, ela está estourando no mundo inteiro. Então ela se tornou uma é. potência nos Estados Unidos, que é um país potência. Sim, e super concorrido para ser cantora aqui, né? Eu vi que Super, ela ganhou um super. prêmio, o VMA da música latina. Ela é realmente focada, Ela é né? muito focada. Então, assim, não estou falando e defendendo a Anitta nem nada. Estou falando que a Anitta, para mim, é um exemplo de se falou que é impossível até alguém fazer. Ela deve ser ariano, algo muito forte em Ares, Eu então. acho que ela é ariana, Olha, mas ela deve ter enfim, um Marte muito forte ali. Eu eu vejo acho que ela muito é o masculino ariana, dela. E Marte é essa coisa de atrás, né? De ser guerreiro. mas não, talvez, tudo bem, não precisa nem ser ela, porque, nossa, tô até vendo os professores de yoga escutando isso aqui, se contorcendo todo, é o Porque, problema deles. gente, uma Né, coisa bom. que eu acho, cada um né, gosta do que quer e cada um, gente, tem as suas referências. Ai, que atire a primeira pedra ao primeiro professor que nunca deu um trimelique dentro do corpo escutando um funk. Porque, o casamento é o auge da festa, Poxa vida, né? enfim. Mas pode ser qualquer outra pessoa, pode ser pessoas mais próximas da minha realidade. Uma amiga minha que é PR do Fazano. Você conhece, Paulinha. Sim. E mora em Miami. Tipo, meu, ela tem uma vida que quem olha fala, nossa, que luxo. Vai pro Rock in Rio, sempre na área VIP, no backstage de
tudo, ela recebe pra ir lá. Porra, vai ver o que Mas, ela sabe, faz. isso tu acha que não tem um quê? Pra quem vê e fica aí pensando de inveja? Eu acho que sim. Eu Então, acho que porque isso é sim. uma questão mais de. Então, talvez tenha um lado teu que é isso, O né? meu ego. O meu ego quer. Aí É. eu falo, amor, agora que eu sou mãe de duas, né? Ainda tô amamentando a Bela, tem 15 meses. Aí eu falo, amor, então tá. Falo com o meu Hum. ego, né? Você quer estar lá no Rock in Rio? Você quer atravessar Rio de Janeiro inteiro pra estar lá? Pegar trânsito? Pegar uma fila gigantesca pra você fazer xixi? Isso. Tá chovendo. Você tá afim? Você tá disposta a ficar lá na chuva, no meio da multidão, com espreme pra cá, espreme pra lá, te empurra pra cá, porque no backstage você não vai. Hum. Aí você vai ter que ter fila, vai ter fome? Você tá disposta? Não, não estou. Estou disposta a assistir o Rock in Rio do conforto da minha sala. Eu acho que tem toda uma questão ali, não só expectativa e realidade, mas as redes sociais para pessoas que talvez não tão bem resolvidas, porque eu vejo que eu mudei a minha relação muito com o Instagram depois que eu saí, porque quando eu sempre acho que é uma parte não resolvida nossa, nunca é a rede Uhum. social, né? Então, por exemplo, o meu caso, eu estava acessando muito. Se eu fazia um post, eu não esquecia lá, como várias vezes eu faço. Por exemplo, eu posto um vídeo no YouTube, eu demoro um mês para ir lá ver comentário e tal. No Instagram, eu vi que era uma coisa meio, eu quero procrastinar, eu quero sentar aqui e deixa eu dar uma abridinha aqui no Instagram, Entendi. sabe? Então, para mim, foi uma questão de produtividade, de que eu via que se eu cheguei a desinstalar o app, e também essa coisa do cri-cri. Mas eu acredito muito em perguntar, né? Se perguntar, bom, eu nunca tive haters. Por que que neste momento eu tô co-criando isso? Que eu tive, né? E Você daí eu foi falei, cancelada, né? Uma coisa assim. não, assim, uma foi 4 anos atrás, eu me posicionei de dar opinião Politicamente? política, assim, Aham. né? E que hoje em dia eu nem penso mais assim. Penso muito diferente de como eu pensava 4 anos atrás. Uhum. E outra foi no auge da pandemia, assim, eu, quando estava tendo lá cento e poucas mortes por dia, não sei quantas mil mortes por dia no Brasil, o povo aqui nos Estados Unidos já estava vacinado e já Você estava, vamos saiu. dizer, saindo, aglomeração e coisa e tal. Aham. E eu nem sabia que no Brasil parece que tinha festas clandestinas, uma coisa assim. Menina, foi um barraco. Não sei. Daí eu fui numa festa, burra, postei uma festa gigante e acharam que eu tava numa festa clandestina. Foram mais, tá? De Nossa. 300 directs. Eu acordei, eu nunca vi. Eu falei, uau, como essa festa rendeu. Mas tá, Rendeu uma raiva, tinha né? gente me xingando de egoísta. Não sei quantas mil mortes e eu curtindo e eu numa festa. Eu fiquei super assustada, sabe? E daí perdi mais de 2.000 seguidores em um dia e eu não sabia esses números, é que eu fui fazer um lançamento e o cara analisou lá minha conta e falou que eu perdi, e daí eu entrei num não sei o que, Black Shadow, eu não sei o que foi que me contaram, aí foi aí quando eu soube. E daí eu me sentia remando contra a maré, porque eu queria fazer um lançamento, eu postava uma coisa e não chegava, sabe? O algoritmo não me entregava mais. Isso sim me deixou triste. Daí eu falei, gente, mas é de mim, eu acho que a gente tá com uns números muito megalomaníacos hoje em dia. Ai, o meu post chegou só para 5.000 pessoas. Gente, Gente, bota 5.000 pessoas numa isso! sala. Bota 5.000 pessoas numa sala, sabe? Então eu vi que de novo, essa questão do ego, precisava me conectar com quem eu sou, que de Lógico. verdade é uma pessoa que não ligava para isso. Eu queria que a minha mensagem chegasse, sabe? O que eu tinha que falar chegasse. E não mais ligar para número de like, número de repost, porque eu nunca fui a pessoa de olhar isso. Só que eu tava com uma equipe que ficava me mostrando, esfregando isso na minha cara. Entendi. Olha, você não chega mais, você agora tem que, sei lá, pay to play, né? Você tem que agora, ó, pagar para isso chegar. E daí eu achei um saco, sabe? Daí começou a me desmotivar o curso, me desmotivar fazer lançamento, porque eu acho isso tudo um saco. Uhum. Então eu falei, espera aí, já que isso tá sendo um confronto pra mim, que não precisa ser, né, sabe? Tipo assim,
Tem um monte de gente que rede social é zero importante na vida, né? Não Professores de precisa. yoga até que são cheios de alunos, fazem cursos presenciais e bombam, e tem zero presença na rede social. Exatamente. Até, Então, por exemplo, eu eu não saí para tenho. me reconectar e daí eu voltei bem, daí essa coisa do unfollow, essa coisa do tá bom, deixa eu seguir então quem me agrega, quem me faz bem, coisas de espiritualidade, coisas de Josh, que tu acaba aprendendo um monte se tu quiser na rede social. Além de eu ter saído, na verdade, eu não só tirei o aplicativo, eu desativei a minha conta. Era como se eu nunca existisse. Porque se você só desinstala o aplicativo e você some e você continua existindo, você vai perdendo, né? Aí Foi isso que o realmente meu você vai amigo falou que vai aconteceu. caindo os seus números. Ele falou, olha, tu foi cancelada e na sequência tu ficou lá mais de um mês sem nenhum post, sem ninguém curtir, sem nenhuma interação. Então tu devia ter Exato. cancelado a conta. Deu, Eu gente, desativei a minha paciência. conta pelo computador e era como se eu nunca existisse. Aí eu desativei e desinstalei o aplicativo do meu celular. Hum. Quando eu decidi voltar, eu decidi zerar todas as pessoas que eu seguia. Eu falei, eu não quero seguir ninguém. E eu fiquei com zero. Aí um dia veio um amigo meu, blogueiraço, e falou assim, cara, você tá se achando muito importante pra não seguir ninguém. Eu falei, meu amor, eu tenho mais o que fazer. Eu venho aqui, eu interajo com algumas pessoas e eu não estou pronta para saber o que você está fazendo na sua vida. Eu realmente não estou muito interessada em ver que as pessoas estão nas Maldivas e eu estou aqui com o peito esfolado, sem dormir. Tipo, isso me dava raiva. Então, Entendi, mas é isso que eu falei, é teu, né? é Por meu, exemplo, outra é pessoa pode meu. olhar na Maldivas e falar que delícia, que lindo, né? Exato, E curtir. exatamente. Estava Essa com o seria FOMO, né? Essa provavelmente seria eu se eu não tivesse depressão, que eu descobri quase um ano depois, né, o diagnóstico, mas eu já vinha dando sinais há muito tempo de depressão. Aí, antes da gente entrar nesse assunto, o que que eu fiz? Eu zerei todo mundo que eu seguia, fiquei um tempo sem seguir absolutamente ninguém, e aí eu passei aos poucos a seguir uma pessoa com conteúdo que me acolhia, outra e outra. As minhas amigas que moram no exterior e eu quase não falo com elas, então pelo Instagram, pelo que elas postam, eu vejo que elas estão bem, que elas estão viajando, que elas estão não sei o quê. E me reconectando com algumas pessoas, com algumas marcas de propósito que eu fui descobrindo, entendendo a jornada delas. Então eu fui mudando o foco de quem eu seguia. E eu parei de seguir pessoas que, quando eu via o conteúdo, eu ficava irritada. Não é sobre aquela pessoa, nunca foi Claro, sobre ela. nunca. Sempre foi sobre como eu me sinto em relação ao que ela faz. E eu achei que era Perfeito. completamente injusto, tanto para mim quanto para ela. Eu virei uma hater silenciada. Tipo, eu ficava aqui, mas eu ficava xingando aquela pessoa até não poder mais. Ah, pra você é Olha, fácil, né? Você ganha tudo de graça. Eu não sei o que, pra você é fácil, né? Você é mãe, mas você tem empregada, tem cozinheira, tem chofer, tem mordomo, tem não sei o que. Pra quê? Pra quê, gente? Eu era, uhum, eu era uma hater. Só que eu não sou uma hater, ou eu não estava sendo uma hater que atacava. Mas eu sim. mentalmente mandava que dentro do, né, no Theta Healing a gente chama de ataques psíquicos para as pessoas. Hum, Porque pegou em lugares que eu queria estar vivendo e eu não podia. Então aquilo começou a me fazer mal. E eu comecei a querer viver a vida daquelas pessoas, comecei a sentir uma inveja tremenda hum, e ter muita raiva da oportunidade que ela estava tendo, sem analisar os bastidores dela, mas mesmo que eu analisasse os bastidores dela, não são os meus. uau. E aí eu falei, cara, isso não tá saudável, então eu vou deixar de seguir geral e aos poucos eu vou voltar a consumir aquilo que me traz paz. Uhum. E aí é onde eu tô agora. Que bom. E como que veio esse diagnóstico da depressão? Cara, eu não sei, eu tava conversando com a minha psicóloga ontem, né? Eu tenho agora uma psicóloga que eu vejo toda semana e a minha psiquiatra que eu vejo uma vez por mês. Eu tava conversando com ela ontem, eu falei, eu não consigo entender qual foi o evento que aconteceu na minha vida para dizer,
bom, isso aqui a sua depressão, ela é resultado deste evento que aconteceu. Eu não tive nada traumático. Mas quando eu tava grávida da Bela, foi quando algumas coisas começaram a mudar em mim. E eu não sei te dizer exatamente quando, nem porquê, nem claramente como. Mas eu comecei a me tornar, inclusive esse é o último podcast que eu gravei no meu podcast, né, que é o Valor da Essência, é o último episódio que tá lá, que Eu Sou o Primeiro Relacionamento Abusivo da Minha Filha. Foi um podcast, um episódio extremamente vulnerável e difícil de gravar. Porque eu confessei muitas frases, muitas falas e muitas atitudes que eu tive com uma criança de 4 anos. Foi muito difícil para mim, mas também foi muito libertador, porque eu percebi que não ia adiantar eu ficar me punindo para sempre. Eu tenho como rever isso, eu tenho como reconquistar ela e diminuir os danos. Então eu tô nessa agora, eu tô mergulhada na educação respeitosa, sou aluna da Maya Aigman também. Eu adoro. E eu aprendo muito com ela, tô fazendo o curso atual dela também. E percebendo que realmente eu tô mudando como pessoa, como ser humano. E aí teve um episódio que foi o primeiro assim que desencadeou, eu percebi, eu preciso de ajuda. Que eu tive uma explosão assim, tão absurda. Eu tava gravidíssima da Bela, acho que já há 9 meses. Eu já tava tendo contrações de treinamento. E eu tive uma explosão e eu olhei pra ela e eu falei, cara, você estragou a minha vida. Eu era muito mais feliz antes de você chegar. E Mas aí, falou isso ou pensou? Não, mãe, eu falei, olhando no Ai, olho. não acredito. Não, você não tem noção. E aí, eu nunca vou esquecer, eu tava com a unha comprida, pintada de azul. Eu arranhei o meu rosto. Eu senti a Ah, eu pele lembro que tu do meu contou rosto isso. saindo. Ela olhou meu rosto sangrando. E ela falando assim, mamãe, você tá se machucando. Ah, eu quero dar um abraço na Juju. Nossa, não, nem me fale, Eu tô cara. imaginando a cena. Foi horrível. Foi a coisa mais horrível. Uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. E eu acho que o legal, entre aspas, de eu falar isso eu sou uma professora de yoga. Eu trabalho com isso. Eu sou terapeuta. Eu uso as coisas. Mas isso não quer dizer que eu tenho tudo resolvido na minha própria vida. Isso muitas pessoas eu acho que procuram, é igual psicólogo. Eu já conheci muita psicóloga muito louca, assim. E Sim. que ela precisava se entender. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas procuram esse caminho da espiritualidade, de técnicas de terapias holísticas para elas, né? Por elas. E o yoga também, porque elas precisam. Então, tem gente que procura o yoga porque já é uma pessoa muito calma e que gosta assim, e tem pessoas que são viradas no giraia e precisam do yoga, porque sem yoga elas vão pra cadeia. Exatamente. Nesse dia, eu tava indo levar ela pra escola, e isso era o horário assim, eu tava no corredor do prédio pra gente ir pro carro. E eu não conseguia sair de jeito nenhum com o carro da frente do meu prédio. Eu falava, que inferno, por que eu não consigo? E eu lá vibrando aquele ódio, não sei o quê. E ela sentada atrás, toda amuada, toda ofendida, toda sentida, toda chorando, precisando desesperadamente de um colo. E eu tive um pensamento meu que foi assim, que saco, por que eu não consigo sair com esse carro daqui hoje? Nunca foi assim? E eu tenho uma coisa muito forte com a minha intuição, Mai. E a frase veio da seguinte maneira: observa o seu pensamento mais denso. E aí eu fui observar o meu pensamento mais denso, que era, eu estou jogando o meu carro na ribanceira. Ela, grávida. Aquilo me deu um arrepio. Como assim? Mas estava saindo do prédio ou tu estava jogando na ribanceira? Não, eu estava saindo do prédio para deixar ela na escola. Só que o meu pensamento mais denso era, eu mudei o caminho e eu fui em direção à Barra. E para você chegar na Barra da Tijuca, você tem que passar por uma ponte ali na ribanceira, nas pedras, que passa no mar. E o meu pensamento mais denso vai para lá e joga o carro. Gente, eu não tô acreditando. Não, exatamente. Eu tô chocada.
Aí, quando eu percebi esse pensamento, Mai, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu rezei tanto, eu falei, me perdoa, eu não sei de onde está vindo isso, essa não sou eu preciso de ajuda. Do nada, o carro parou e me deixou sair. Olha. Eu fui, deixei ela na escola, fui pro estacionamento do trabalho do Mikael, que é ali perto da escola, estacionei tremendo e mandei um áudio pra minha rede de apoio. E na minha rede de apoio só tem meninas incríveis. Tem a Teca, tem a Paloma, tem a Gabi Staff, tem a Isa Desadre, a Ana Barros e várias outras. E ali eu mandei um áudio aos prantos de 2 minutos, eu falando, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude, eu tive esse pensamento, eu tô toda machucada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu, na hora, eu fui muito acolhida. Aí naquela época eu comecei a ser a Luísa, né, Gonzalez, que é uma das mães também do meu grupo, ela me atendia como psicóloga, e aí de repente parou, assim, do nada parou. E depois de um tempo, quando a Bela nasceu, voltou toda a agressividade, mas assim, tipo, aí os gatilhos eram quando o Mikael viajava, o Mikael trabalha com turismo, então as viagens dele começou a voltar, pós-pandemia, e aí eu fui ficando sozinha e eu fui me diminuindo, falando, meu, não é justo, eu quero viver o que ele vive, eu quero poder viajar, eu quero estar sozinha, eu tô com saudade de mim. E eu descontava nelas a raiva que eu sentia dele. Porque ele estava tendo essa oportunidade. Só que para eu não machucar elas, porque dentro da com a minha psiquiatra, ela falou que tem uma síndrome que é muito parecida com o que eu tô sentindo, que é a síndrome do Hulk, que é o seguinte, você é uma pessoa que sente do nada uma raiva descontrolada e você é a única pessoa que aguenta sentir a dor dessa raiva. Então, para eu, obviamente, nunca machucar as meninas, eu quebrava coisa na minha casa, eu rasgava a roupa do corpo, mas eu devo ter rasgado a roupa do corpo, assim, umas 10, 12 roupas. Uau. Nada. Tô conversando com você, eu sinto uma raiva, rasgo, igual o Hulk. Sim. Jogando no lixo, do nada. Sá, mas eu sei que tu foi muito para esse lado, né, de agora da terapia convencional, psiquiatra, claro. Mas é que eu realmente acredito nos chakras, que tem um trabalho aí do segundo e terceiro chakra para ser feito. Já me falaram sobre isso. Eu vejo muito isso, eu tô vendo, assim, nesse momento agora, tua raiva, teu terceiro chakra, como Preciso de uma especialista em chakras para me ajudar, se você conhece. Vamos fazer, eu faço, né, eu tava fazendo a leitura intuitiva, mas eu tava cocriando e também tava atraindo pessoas, de codependência, que daí queriam fazer toda hora. E para mim, a leitura dos chakras, a leitura intuitiva e alinhamento chakra é algo tipo uma profilaxia, tu vai uma vez por ano, no máximo, né, a cada 6 meses no dentista. E isso não anula que tu tem que escovar os dentes todos os dias. Tu pode ir pra profilaxia, inclusive deve. Mas quem escova os teus dentes todo dia é tu mesmo. Então, assim, eu vejo, né, também, inclusive, isso de professores de yoga que às vezes não vivem o ahimsa, que não vivem a não violência, como a pouca prática de meditação, de levar o yoga só muito pro físico, sabe? Então tá bom, o yoga ali é o alongamento, a força, é os 1000 chaturangas e não sei o quê. E a parte mais importante do yoga, que é o pranayama, fazer ali 20 minutos de pranayama, eu acho que uma pessoa que faz 20 minutos de pranayama, por exemplo, eu, que também já tive muita raiva, de raiva de também, de querer bater no meu namorado, sabe? De coisa assim. Isso lá na adolescência, faz muito tempo. E ter TPMs, assim, TPMs bizarras. Então, eu tinha isso a ser trabalhado, que é uma questão do meu terceiro chakra, do meu masculino, mas eu comecei a ver que eu também atraía pessoas que daí queriam ali, eu me sentia, tipo, sei lá, responsável, sabe? Ai, pessoa que eu tinha que daí atender, pessoas que não, preciso de você agora, sabe? Assim, tipo, apagando incêndio. E isso tava me drenando, eu atendia a pessoa e depois eu queria dormir 3 horas. Nossa. Eu não tava conseguindo me blindar. Eu fazia tudo. Zipar o chakra. Luz violeta depois do atendimento. E mesmo assim eu queria dormir. Então eu parei, dei um tempo.
foquei em outras coisas que eu poderia ajudar a pessoa a fazer aquilo, que foi a formação. E a formação tem muito tempo, assim, de mantra, sabe? A gente fica no mantra uma vez por dia. É muito engraçado, que teve só, na verdade, acho que foi só uma aluna, foi um grupo fantástico do último grupo. Ela já não estava mais aguentando. Ela, daí, quando começa a asana? Quando começa a ter postura? Quando que eu vou, né, evoluir na minha parte de asana? E esse é o tipo de pessoa que se machuca, né? Que se ela não tiver a limpeza ali com mantra, a limpeza antes de chakras, de meditação, ela vai com essa agressividade toda e com o corpo todo, vamos dizer, conspurcado, sujo pelos próprios pensamentos praticar asana, é a pessoa que vai lesionar o joelho, que vai lesionar o quadril, que ela vai se machucar de forma inconsciente. Exatamente. Então, isso se ela ainda não estiver vibrando pensamentos autopunitivos. Sim. Então, eu sabia que tudo que eu estava fazendo era errado. Então, eu quase que tinha uma crença extremamente enraizada de pensamentos autopunitivos, do tipo, se eu me machucar, bem feito. Quem mandou fazer? E muitas vezes era o que acontecia. Tipo, só eu aguentava a potência da minha raiva e das minhas punições. Isso foi meu red flag. Tipo, as meninas estavam vendo isso. Mas chegou a ter momentos em que a Jolie começou a não saber lidar com as suas próprias frustrações e ela começou a se bater. Machucar, claro. Ela se esmurrava, se dava tapa na cara, se arranhava. E a referência dela, eu não posso negar, a referência dela fui eu. Claro. Então agora tu sabe. Eu tô correndo atrás do prejuízo, agora eu tô medicada, eu tô em regulação de remédio, tô sendo acompanhada. Por causa do remédio, eu consegui voltar a perceber que, dá pra incluir as minhas práticas de yoga, dá pra eu fazer, tipo, pequenos rituais de coisas simples, como tomar um café, como tomar um banho, e me colocar como prioridade nas minhas listas. Porque o que a gente faz? O mundo tá tão corrido, a gente tá tão atarefado, a gente tá querendo estar em todo lugar, e as minhas listas do dia, assim, do meu planner, da minha agenda, era responder esse e-mail, levar isso pra não sei na onde, pegar isso pra não sei quem. Não tinha nada nessa lista que era pra mim. Então hoje eu coloco na minha lista, primeira coisa, caminhar. Segunda coisa, escutar um podcast da fulana. Terceira coisa, comer não sei o quê. Então, eu vou ticando essas coisas. Claro. Para que eu chegue no final do dia e fala, tipo, de 10 coisas, 6 eram minhas. Mas da metade eu fiz. Tá ótimo. Então, eu comecei a me priorizar na escrita mesmo, numa coisa muito simples. Se você abrir a minha agenda, todos os dias tem aqui o que eu tenho que fazer por mim. Hoje é dia de, ir pegar o resultado do meu exame no laboratório. Por que eu não vou buscar? É chato? É chato, mas isso é sobre mim. Sim. Eu preciso fazer isso, é meu. Bom, incrível, que bom que tu teve essa percepção e muitas vezes, de fato, o remédio é super importante, né? Porque a depressão é uma disfunção química. Mas eu acho, né, eu penso que tudo é químico, paixão é química também. Então, é aquela história do ovo e da galinha. O que veio primeiro, tá bom, agora tem que resolver a doença com ajuda, né, psiquiatra e tudo mais, e remédio. Mas eu realmente acredito nesse poder, por exemplo, de tudo que tu tá fazendo pra, né, tratar a depressão e daqui a pouco poder largar o remédio também. Com toda certeza, Mai. Então, mas às vezes é necessário por um período, a pessoa só tem que ver, né, não ter a resistência ali, a remédio, nada, que é o caso, mas também não ficar dependente daquilo. Porque assim, então, assim como não vai ficar dependente de um terapeuta, né, de uma pessoa que vai... Porque a gente dá muito poder aos outros, né, as coisas que estão externas. Então, o remédio é algo externo, um terapeuta, um professor de yoga. E as pessoas colocam muito poder nisso quando elas deveriam se empoderar, né? Que a pessoa que pode mudar a própria vida é ela mesma. Mas tem muito autoconhecimento rolando aqui. Teve um momento em que eu achei que eu era uma farsa. Do tipo, o que eu tô sentindo não é depressão, porque eu não tô acamada, eu não tô vendo tudo cinza,
Eu tô aqui correndo, fazendo exercício, brincando com as minhas filhas. Passa 2, 3 dias, pá, um surto. Tanto é que eu fui, assim, não fui questionada, mas eu fui para uma festa no Fasano com uma cantora que veio pro Rock in Rio e tal, e a Paula me chamou para essa festa, que era super exclusiva, e era da Rita Ora, e eu postei, eu tava tão feliz, Maia, eu tava tão feliz, eu tava me sentindo tão bonita. Que linda. Eu fui sozinha, o Mikael ficou com as crianças e eu fui, e eu tava me sentindo assim, meu Deus, tipo, eu tava emocionada, e eu falava pra mim, eu pensava, você merece isso, eu mereço estar aqui, eu mereço curtir, eu mereço observar as pessoas. Meu, eu tava lá, Medina, tinham várias pessoas famosas lá, e que eu conheci, e eu Gente, falei, cara, eu tinha que estar aqui, eu mereço estar aqui. E aí eu postei a foto e falaram assim, ué, mas e a depressão? Tanto é que foi uma série de stories que eu fiz depois, eu falei, gente, eu fiz uma pesquisa. Então, veja bem, olha todas essas pessoas. E tinha a Bruna Marquezine, tinha a Anitta, tinha a Adele. Essas pessoas todas dependem da imagem delas e elas tinham ou têm alguma questão com saúde mental. Então, assim, a depressão tem conta paga, a depressão tem família perfeita, a depressão tem carro do ano, a depressão tem casa própria. Mas, sabe, eu já tive, né? Não diagnosticada assim, mas quando eu fui morar em São Paulo, o meu primeiro ano, assim, morando em São Paulo, eu não tava dando aula de yoga, eu não tava fazendo nada. E eu sempre falo que São Paulo é uma cidade que, se não tem autoconhecimento, ela te corrompe, né? Porque essa questão, assim, eu acho que é de tudo muito fake, de status. E eu poderia estar no momento mais feliz da minha vida, de, assim, eu morava num bairro maravilhoso, e um apartamento maravilhoso, vamos dizer, sem trabalhar, dependendo do marido, e isso mexeu muito comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, desde sempre. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, essa coisa de ter tempo livre, que eu pensava, nossa, vou ter tempo livre, então eu vou fazer 1000 cursos, né? E eu fiz umas amigas que acabavam só me convidando para lançamento de loja, sabe? Daí eu me fiz super consumista, que não é o que eu acredito pro planeta, que não é o que eu acredito de conceitos, de valores. E eu me vi lá, sempre assim, à tarde tinha um lançamento. Daí a minha amiga falou, vamos lá, não sei o que, na Mixed, vamos não sei aonde, vamos nisso. Daí eu comecei a cair em depressão, eu comecei, não quero, hoje eu não quero. E eu saí dessa minha depressão, eu chorava e meu marido, que acha que tudo tem psiquiatra, ele é muito dessa visão, assim, né? Ele é matemático, muito, muito Ele é mais racional. prático, né? Vai no psiquiatra. Ó, esse é o telefone aqui, não sei o quê. E eu fiquei na resistência do remédio. Falei, não, eu preciso me ocupar. Me veio essa minha intuição, né? Eu preciso voltar para a prática de yoga. Daí voltei aí como aluna. Comecei a fazer uns cursos na Casa do Saber, curso de filosofia, que eu amo estudar filosofia. E foi quando eu fui fazer a faculdade do INSPER, de economia. Uau. Tipo, tô sem tempo, deixa eu estudar INSPER. Tô com tempo aqui livre. E foi maravilhoso, porque eu era muito jovem, né? E ali, casada, eu brinco que eu era uma criança brincando de casinha, 22 anos. E nesse ritmo de São Paulo, né? Que, da mesa bonita, essa coisa da mesa posta, essa coisa das não sei, de tudo muito fake, assim, ali. E eu tava totalmente nessa. E eu falo que o fundo do poço te oferece oportunidades de aprendizado que o topo da montanha não te oferece. Exato. Então, isso de eu ver, né? Eu com certeza estava em depressão, mas eu não fui no psiquiatra. Eu usei os anos que eu já tinha de yoga ali, que já era o quê? Uns 6 anos de yoga. Eu comecei a fazer mantras todos os dias. E eu fui me ocupar. E ao encontrar aquele tanto de gente inteligente que tava nem aí pra moda e lançamento e de não sei o que, eles tinham a prova de cálculo no outro dia e a gente tinha que estudar estatística e tinha que estudar macroeconomia e micro e a troca dos consumidores, que é muito maravilhoso, né? Economia não é exatas. Economia são seres humanos fazendo troca. Economia é humanas. Então, foi, uau, aquilo ali me tirou, porque eu não podia estar em depressão, porque eu tinha que estudar. Lógico. Né? Eu tinha prova no outro dia. E eu fui melhorando, sabe?
E eu via que era essa questão do tempo livre, eu não lidei bem, olha que louco de tempo livre, mas também eu não lidei bem com a questão da dependência financeira. Então, eu reconheci isso e eu lembro que para muita gente poderia ser, nossa, que sortudo. Eu lembro quando eu falei pro meu marido, eu não tô lidando bem, sabe, com isso de não ter dinheiro. Dele, quanto tu precisa? Tu quer uma mesada? Deu, como Nossa. assim, gente? Se puder, aquilo ali me machucou mais ainda, sabe? Puta que bosta, E para um monte de gente seria, uau, que sonho, que idiota. Até hoje eu acho que eu ia ver assim, a Mai mais velha ia falar, nossa, devia ter aproveitado. Mas não, é que não era eu. Que eu não sou uma pessoa que gosta de tirar proveito dos outros, eu me sentiria, tipo, tirando proveito, sabe? Uhum. E outra porque é vazia, eu gosto. Pra mim o dinheiro ali, o ganho é mais do que o dinheiro, é mais do que um número, sabe? Pra mim eu via que era uma questão de utilidade, eu me senti útil. E eu não estava me sentindo útil. Agora eu acho que o cenário é completamente diferente a partir do momento que tem filhos, eu acho que muda Exato. bastante. Muda demais. Mas naquela época não tinha, sabe? Eu era muito nova. E foi muito bom. Foi muito bom tudo como foi. Eu me formar em economia e conviver, assim, ver, uau, gente, tem muita gente inteligente no planeta, conhecer pessoas dessa carreira acadêmica que eu achei que eu ia seguir isso. Uhum. Eu comecei iniciação científica e pensei, vou fazer mestrado e doutorado, sabe? Que eu gosto de estudar. Então eu vi que era isso. Que demais. A depressão é estar desconectada do teu propósito. Por mais que falem, para de romantizar, a depressão é uma doença. Gente, mas várias doenças, e hoje em dia é provado, né, a psicossomática. Uhum. Então, eu realmente acredito que tá desconectado do teu propósito. Mas eu super me desconectei. Eu me desconectei em algum momento do meu propósito, onde eu fiquei completamente perdida. E eu consegui entender, por exemplo, o meu podcast, ele nasceu na pandemia, sem nenhuma pretensão. Mas nasceu, ele virou como se fosse o meu diário. Uhum. E eu já fui parada inúmeras vezes por mulheres, principalmente, que falam, cara, acabei de escutar um episódio e, não parei de chorar. Eu tenho um print até hoje de uma menina que falou assim, cara, eu tava com a faca no punho, literalmente. Uau. E uma pessoa me mandou um episódio seu, que é justamente um episódio que chama Não Desista de Você. E ela falou, se eu tô hoje te escrevendo, é porque você me salvou. Esse áudio, esse podcast me salvou. E hoje, eu consigo, sem ficar, nossa, uau, sem ficar me desmerecendo, eu consigo perceber que parte da minha missão tá na comunicação. Eu sou uma boa comunicadora e eu preciso assumir poder nisso. Porque várias pessoas, ajuda várias pessoas. Tanto é que o meu podcast tá dando um trabalho do cacete pra reformular todo ele, Mari. Eu ganho um total de R$0. Eu falo criador, universo, eu tô fazendo porque eu sei que isso aqui vai ajudar alguém. Mas, se você isso mandar vale muito mais, né, Sá? Isso se tem quiser mandar um patrocínio, eu aceito esse patrocínio, mas assim... E se essa vida fosse a minha? Nenhum patrocínio chegaria perto do valor de salvar uma vida. Jamais. E se essa vida fosse a minha, Nai? E se essa vida fosse de uma amiga minha? Se essa vida fosse a tua? Então, tem um peso diferente agora. Então, assim, todos os dias, quando as crianças estão na creche, eu tô aqui em casa, reformulando. Eu sou a diretora de conteúdo, eu sou a roteirista, eu sou a editora, eu sou a designer, eu sou tudo. Eu sou a pesquisadora, eu pesquiso todas as pessoas, porque vai mudar, eu tô reformulando ele completamente. Eu não tenho equipe, sou eu equipe, né? Eu faço tudo. E eu não ganho nada em dinheiro. Eu sei que eu vou ganhar muito num retorno que não é palpável. Eu vou ganhar num imensurável. retorno e completamente mensurável. Então, esse é o meu propósito. E eu já entendi, e eu já percebi no Teta Healing também, que muitas das coisas que acontecem comigo, eu mesma cocrio, eu mesma atraio, claro, sempre. que eu possa depois ter embasamento e lugar de fala. Pode ser, então, é isso a tua missão.
Compartilhar. Exatamente. E olha quanta coragem, sai. É muita coragem contar isso que tu me contou e contar Muito. de forma clara, como tu conta na internet, sobre que se Uhum. machucou, sobre Sim. que tu era tóxica pra tua filha. Uhum. É muita coragem assumir isso, porque são coisas que geralmente as pessoas querem esconder, É. né? A gente quer esconder o nosso lado sombrio, e A todos nós maioria de temos. nós, a maioria das mulheres, das mães já foram tóxicas com seus filhos, porque é uma realidade que a gente recebeu muita toxicidade dos nossos pais, não por maldade, mas é porque eles também receberam toxicidade. E assim, sucessivamente indo lá para trás. Então a gente agora está desmistificando e a gente está reconstruindo, a gente está quebrando todos esses É a paradigmas nova e era, né? reconstruindo uma nova era. Graças a Deus, tipo, existe uma Maya Aigman na minha vida para olhar assim nos meus olhos numa live e falar, cara, que Quem não merda é essa que você tá sabe, fazendo? quem não sabe, Maia Egman, segue aí, Instagram, @Maia, MAYA, underline, esse sobrenome aí, mas já vai aparecer. Ela fala sobre essa criação, né, não violenta. E a gente vê que várias coisas que fala, assim, esses dias meu marido falou pro meu filho, e ele é uma pessoa muito, ele é da não violência, a gente é muito calmo, eu e ele, mas ele às vezes explode, eu vejo que ele tá reproduzindo, e ele falou, criança não tem querer, se eu tô pedindo pra fazer é porque é pra fazer. Daí eu olhei pra ele e falei, não, calma, né, um ser humano, criança tem querer, ela Uhum, tá querendo isso agora, mas ela pode entender que não é o momento, que não é agora, né? Então isso que ele reproduziu é uma crença antiga, que é isso, totalmente, criança não é quase nenhum ser, né? Criança não tem querer, é o pai que manda. E exatamente. quando tu entendes, né, ali explicar pra criança com toda a paciência do mundo, mas isso exige tempo. E a gente anda muito corrido, então é mais fácil dar um basta e a criança falar, né? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque eu tô mandando, né? Exato, Que acaba ali, exatamente. essa coisa da autoridade de se colocar acima, do que ficar explicando, que demora. E meu marido um dia já falou, porque esse teu método não tá funcionando. Que eu sou de explicar, de sentar, de É olhar que é no um método olho. que funciona a longo prazo, mas Daí ele eu não falei, meu funciona a curto amor, é que é prazo. repetição, ele é um serzinho aprendendo. Dele, não tá funcionando esse teu método. Daí eu falei, é que não é assim, né, instantâneo. Então agora eu falei com É, amorosidade, ela entendeu e não vai se jogar no chão e não vai fazer birra, exatamente. né. Mas eu sempre falo que a questão do pavio, que depois de uma prática de yoga, depois da minha prática, o meu pavio tá daqui até 2050. O final de semana, que às vezes eu ainda já comecei ali, ainda não dei aula, não fiz minha prática, o meu pavio não tem nenhum minuto de validade. Uhum, Então, assim, é sempre sobre a gente. é É sempre. sempre sobre os pais, é sempre sobre a mãe ter tido aquele momentinho de respirar. E quantas mães não têm, né? Quantas Uhum. mães estão ali fazendo almoço com um no colo, com o outro, com É, então eu falo que às vezes a dona de casa, ela pode ter um burnout muito maior do que a mega empresária CEO, porque é o burnout da mãe ali, é não ter o tempo de descanso. é um trabalho E não ver remunerado, né? e se ver a maternidade como uma bênção, acho que isso muda tudo, assim. Ver com um novo olhar, ver com o olhar da amorosidade Uhum. e sair da obrigação. Então ali vira tudo mais É, divertido, mas assim, não é fácil. eu não sou do time vamos romantizar a maternidade, mas eu também não sou do time vamos botar toda a culpa na maternidade. Como a gente falou, não é sobre a maternidade, não é sobre você, é sobre mim. É sobre como eu vejo, eu recebo, eu entendo, eu sinto. Então é uma autoinvestigação. Por que que as crises das minhas filhas me geram gatilhos? Então eu tenho que me autoinvestigar. Porque quando Uhum. eu faço isso, eu consigo entender que talvez ela só quer um abraço. E quantas vezes eu olhei para o meu marido chegando do trabalho, isso antes de começar remédio, e olhava para ele aos prantos e falava: Você só abraça elas. Você já parou para pensar se eu não preciso de um abraço? E eu, até então, eu tinha dado um escândalo. Eu tinha feito uma Uhum. puta de uma birra. Eu sou a pessoa mais birrenta da minha casa. É, é Eu uma faço birra birra o bem. tempo todo, cara. Só que eu faço birras perigosas.
E então, assim, é o que eu estou aprendendo a me autorregular para que eu possa ser o melhor exemplo. Então, isso também volta o porquê que eu saí das redes sociais há um tempo atrás. Porque as primeiras pessoas que eu quero influenciar são as minhas filhas. Uhum. Ponto final. Perfeito. Então, se eu passo o tempo todo no celular enquanto eu tô com elas, eu estou nas entrelinhas dizendo que a presença delas não tem importância. Então, quando nós estamos juntas, nós estamos juntas. Mamãe, olha isso que eu quero te mostrar. Eu paro o que eu tô fazendo, vou lá e vejo e dou atenção olho no olho, assim como eu faria com você, com os meus pais, com o Mikael, com qualquer outra pessoa. Então, as minhas filhas têm poder de voz em casa. Porque elas moram aqui, cara. Elas também ditam as regras. E é isso, né? Porque senão elas vão virar esse adulto com cheio de trauma, porque não ganha atenção, com a necessidade de atenção, que eu acho que é o que a gente vê nas redes hoje em dia, as pessoas querendo ganhar atenção por algum complexo ali. Então aquilo, essa massagem no ego de pessoas elogiando e tal, é algo que elas não foram vistas, ouvidas, e ali elas se sentem hoje em dia. Tem muito a ser analisado, né? Muito. E eu não quero que ninguém que está escutando fique pensando, mas é muito fácil. Não é fácil. Não é fácil. E se você acha que é fácil, eu convido você a escutar todo esse podcast de novo. Porque eu falei um monte de merda que eu já fiz na minha vida. Mas assim, nada é fácil, gente. Se fosse fácil, não se chamasse essa Maria Miojo, não vida, evolução. A gente tá aqui para trabalhar. Mas eu adoro aquela frase que muitas pessoas usam, que é o escolha o seu difícil, né? Ser pobre não é fácil, mas ser rico também não é fácil. Fazer dinheiro também não é fácil. Ser divorciado não é fácil. Viver um relacionamento tóxico também não é fácil. Escolha o seu difícil. Então, não acordar às 5 da manhã não é fácil, mas também deixar de fazer as coisas por você também não é fácil. Então, assim, nada é fácil. Nada é fácil, nada é à toa e nada é em vão. Tá valendo cada esforço, Mai. Tá valendo cada esforço, assim, desse momento que eu tô vivendo, em me priorizar nos pequenos detalhes para que as meninas possam ver, tipo, eu quero que elas tenham orgulho no futuro e falem assim, não, meu amor, eu tô te falando não porque eu não tô afim. Eu quero fazer isso por mim, pra mim, porque eu quero. Porque a minha mãe é o maior exemplo disso. A minha mãe, ela fazia um monte de coisas que ela queria porque ela queria se sentir feliz e eu via minha mãe feliz e eu quero ser essa pessoa. É isso que eu quero. Esse é o exemplo que eu quero, tipo. Então hoje eu me priorizo, mas sem fazer com que as meninas achem que elas não tenham importância, né? Tipo, eu me priorizo porque você não é ninguém. Não, meu amor, a mamãe te ama muito, mas a mamãe te ama daqui até Saturno. Mas a mamãe gosta muito da mamãe também. E a mamãe precisa encaminhar. Porque é importante. Porque que é uma questão de limites também. Exato, mas criança se sente, criança gosta, é só essa questão de limite que a gente começa a dar pro outro. Senão se torna uma pessoa sem limites. Se a mãe não coloca limites e tudo tem que do ser ponto dela, né? Não, agora é o meu horário, agora é isso. E sai, quando tu contava pra tua mãe, assim, essas situações, o que ela falava de como mãe? Cara, ela ficava sempre muito preocupada. Imagina. Muito preocupada. Essa próxima temporada de podcast que eu tô gravando, do Valor da Essência, ele tá sendo completamente reformulado porque eu só quero entrevistar, bater papo com mães empreendedoras que eu admiro demais, para que elas possam falar sobre a síndrome de impostora que elas já tiveram e tudo mais. E a primeira pessoa que eu gravei foi com a minha mãe. Olha. Eu não postei ainda, mas, cara, a minha mãe fez relatos nesse episódio que eu sozinha não sabia. Minha mãe falou muita coisa que eu nunca imaginei que a minha mãe fosse expor, porque minha mãe é uma pessoa super reservada. E aí, ela tem uma história de vida, assim, muito triste, muito assim, mas eu não sei mensurar quão triste é a história dela. E ela e minha avó, elas não se falam. Eu não falo com a minha avó, porque a gente foi perdendo o contato, né? Toda vez que eu e minha irmã, a gente ligava pra minha avó sempre dava um jeito de desmerecer, de desvalorizar a minha mãe. E aí a gente falava, cara, você não tá falando da mesma pessoa.
porque a minha mãe não é isso que você tá falando. Então a gente foi perdendo o interesse desse contato com a minha avó e chegou num lugar onde o fio ficou tão fininho que ele quebrou. Olha, Então, como já tinha uma questão aí de herança nossa, genética, de relacionamento muito, tóxico mãe e muito, filha, né? muito, muito. Nada é por acaso. Eu fui desmamada com 15 dias por essa influência externa da minha avó, que morava com a minha mãe quando eu nasci. E a minha avó falava, meu, dá uma mamadeira pra essa menina calar a boca. Foi assim. Olha. E aí eu perdi o interesse no peito. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que eu já reconstruí e já talvez ajudei numa cura do fato de eu ter amamentado a Jolie até 1 ano e 7 meses. A Bela tá com 15 meses, tá mamando ainda. Então, disso aí a gente já... E minha mãe Já falou, curou. minha mãe, ela carregava essa culpa até hoje, eu não sabia. E eu falei, Olha. mãe, eu nunca te culpei por isso. O fato de você não ter conseguido me amamentar por mais tempo, não quer dizer que a gente perdeu o nosso vínculo. Eu ligo pra minha mãe até hoje, eu tenho 39 anos. Deu ruim em alguma coisa na minha vida, minha mãe é a primeira pessoa que eu vou ligar. E às vezes, né, se a gente olha de fora, já imagina, tinha relacionamento tóxico com a mãe. Não, era mais ancestralidade, era mais forte, era a Muito. avó com a Não, é mãe. muito, é Então, muito. assim, tem a questão do segundo chakra e tudo que a gente chama de esses nomes hoje em dia aí que tu falou, síndrome da impostora, tem a ver com o É. terceiro chakra Ai, a também. gente tem que conversar então sobre esses chakras, Mari. Não ver o seu valor. É isso, a gente já vê que o yoga, por isso que eu acho tão fantástico o yoga, que várias das coisas que a gente vê hoje nessas terapias novas, por exemplo, esses dias eu dei na minha aula do Hotmart, né, a aula do Zoom, e eu fui para os planos, eu fui até Brahman louca, eu fui para os 7 planos do universo. Daí a menina veio falar, do Theta Healing, eu falei, não, isso é do yoga. Talvez a Havaiana pegou aí do yoga, né? Que são os 7 planos da criação, até chegar no plano do criador, que é Brahman louca. Então, daí olha que incrível, o yoga já fala isso há milênios, várias coisas. Depressão, tem um capítulo no Mahabharata que se chama A Depressão de Arjuna. Arjuna, o Nossa. grande guerreiro do Mahabharata, entrou em depressão quando viu que ia ter que lutar contra os primos, contra Drona, que foi mestre dele. Ele ia ter que matar os primos. Ele entrou em depressão, ele não quis lutar. Ele falou, vou abandonar aqui. E daí Krishna olha para ele e fala, não, levanta-te e luta, Arjuna. A tua missão como um arqueiro é lutar. Então, é um capítulo do Mahabharata depressão. Então, assim, a Nossa. gente vê que as ações humanas, a gente ficar desanimado, isso aí tem milênios, isso aí não é de agora. E é muito fantástico, por isso que eu sou apaixonada pela filosofia do yoga, pelos Vedas. Cada vez eu quero estudar mais os Vedas. Agora eu estou estudando astrologia védica e tô mais encantada ainda pelos Vedas. Então eu falo, Legal. professor de yoga que não estuda os Vedas, vai estudar porque ali tem muita coisa além dos asanas, tem muita coisa além do corpo, né? Isso ali é a ponta do iceberg, é importante sim, porque o corpo é a nossa primeira casa, mas a gente vai estudando e aquilo vai nos trazendo tanta clareza, tanto autoconhecimento, que a gente vai sim ficando uma pessoa melhor e mais conectada com o que a gente está fazendo aqui, com a nossa missão que é evoluir como alma. Esse corpo ele vai morrer, esse corpo é o veículo para isso, para manifestação da nossa consciência, e toda pequena coisa que a gente tem, seja as dificuldades como mãe, como maternidade, se a gente abençoar essas dificuldades, elas viram milagres, né? Olha isso, tu está abençoando a dificuldade que tu teve com a tua agressividade, gerenciar a raiva, e está se transformando em verdadeiros milagres, salvando vidas. Então, eu acho isso é a tua missão. Né? Como eu vejo o se colocar a serviço, né? Aí quando eu Isso. A gente entendi, está aqui para isso, a gente está aqui para servir. E quando quem eu não está servindo não entendi, entendeu nada. eu falei, ok, criador, eu já entendi que algumas coisas eu cocrio para me colocar a serviço, mas vamos botar um limite, por favor, porque tem algumas coisas que eu não estou disposta a viver só para poder ajudar outras pessoas. Então, assim, vamos, né,
ver aí as categorias que eu assinei nesse contrato no astral, porque não é tudo que eu tô disposta a fazer nessa vida, não. Eram as linhas pequenas, eram as letrinhas pequenas. Aquelas que a gente nunca lê, sabe? Tava ali nas letrinhas pequenas. Pois é. Nem acredito que eu assinei isso tudo. Ah, está. Não, a gente vai marcar essa tua leitura intuitiva desligando aqui. A gente vai marcar, a gente vai fazer essa leitura aí dos chakras, que é sensacional. Eu falo que é um dom, mas que eu tinha muito medo da espiritualidade sem saber. Porque a minha mãe, ela sempre foi em muita coisa, assim, diferente. Mulher que lia búzios, na benzedeira, da igreja evangélica. Tudo que era, assim, chamada, ela ia. E às vezes eu tinha muito medo, e eu não sabia por que eu tinha medo de criança, porque eu sentia muito as vibrações dos locais. E nem todos esses locais que ela ia tinham uma vibração boa. Eu lembro da mulher que lia búzios, que eles achavam que era mega boa, eu sentia algo muito ruim na casa dela. Então, espiritualidade para mim virou que era isso. Eu me conectar com seres que nem sempre me trazem uma coisa boa. E eu tinha muito medo. E eu lembro que eu via muito à noite espíritos, né, antes de dormir. E daí a minha mãe me levou num centro espírita e me falaram, sua filha é médium. E depois dos 7 anos ela vai desenvolver ainda mais, uma coisa assim. Ela é médium. E as pessoas falam na frente de criança achando que a criança não tá ouvindo. Nossa, né? tá. E eu tava ali com a antena super ligada. Olha, eu nunca tinha parado pra pensar isso. Eu devia ter a idade que a minha filha tem agora, que é 6 anos, que eu também falo um monte de coisa que eu acho que ela não tá ouvindo. E eu escutei aquilo e eu vi as pessoas lá dando passe, não sei o que. Eu falei, eu não quero ser isso, porque na minha ideia, médium era aquilo ali, né? Que tava ali no centro espírita recebendo um monte de coisa ali. Eu falei, eu não quero ser isso e eu não sou isso. Então, depois, eu virei super cética, porque eu bloqueei completamente. Eu não acredito. Eu já fui até ateia. E as pessoas não conseguem acreditar hoje em dia, porque falam, seu marido é tão diferente. Gente, eu cocriei o meu marido porque eu queria alguém que fosse como eu estava naquela época, com 20 anos de idade, cética também, sem acreditar em nada. Mas é que eu quis bloquear. E quando eu vim para Miami, voltou tudo, assim, porque eu tive tempo e eu fiquei muito na natureza. Eu ficava horas na praia, assim, meditando, escutando os meus chakras. Então, é muito maravilhoso. Hoje em dia eu vejo como um presente, eu não vejo mais como algo ruim, eu consegui acessar o corpo energético da outra pessoa. Eu não acho isso, assim, mirabolante, não acho que é pior nem melhor que ninguém, eu acho que todo mundo tem essa potência, mas que poucos vão lá e tem tempo para ouvir essa potência, fechar os olhos, né, sentir, se conectar. Então, hoje em dia eu vejo como um presente e utilizo esse instrumento. E também daí vinha a minha outra crença da leitura intuitiva, bom, se eu tenho esse gift, eu não posso cobrar. Mas eu não tô cobrando esse gift, eu tô cobrando o meu tempo. Você tá cobrando, né? O tempo, lógico. O tempo que eu tô com aquela pessoa que eu poderia estar fazendo inúmeras outras coisas, como arrumando a minha casa, arrumando um armário. Então, eu ressignifiquei, eu tive que dar um tempo, parar, mas quem sabe essa nossa conversa é o retorno. A gente pode usar isso até como um gancho, um exemplo, um estudo de caso, alguma coisa assim do tipo. Porque é até legal o fato da gente fazer isso, justamente pelo fato de eu também trabalhar com terapia, eu também sou super mergulhada no autoconhecimento e eu também trabalho com yoga já há mais de 10 anos. Como assim eu tô toda cagada desse jeito? Entende? Como assim eu não consigo usar o próprio conhecimento que eu tenho comigo mesma? Porque é justamente para desmistificar o fato de que eu preciso de ajuda. E eu preciso de ajuda externa. Sim. Porque eu estou cansada. Então, se eu não estou conseguindo acessar o básico, o mínimo, sozinha, eu estou precisando dessa ajuda de um remédio, de uma psicóloga, de uma psiquiatra, de uma atividade física. Então, pera lá. Imagine outras pessoas. É isso que eu fico pensando. Eu acho que isso está muito envolvido também com a minha missão. Se eu sou eu que tenho esse conhecimento, tudo eu vou no Google, eu pesquiso, eu dou cara a tapa para um monte de coisa. Imagine quem não faz.
Imagina quem não faz. E isso faz até eu voltar no que você falou na abertura sobre PR, que eu tô estudando PR sozinha num curso que eu ganhei justamente para que eu possa ajudar professores de yoga se estabelecerem em grandes eventos, em marcas e tudo mais, porque não tem quem faça isso por nós. Não tem. Olha aí, ó, uma oportunidade. Eu cheguei no Rio de Janeiro, depois de 7 anos morando nos Estados Unidos, eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não conhecia ninguém, Maia. Eu tava refazendo meu Media Kit esses dias, eu fiquei, assim, chocada com os meus próprios alunos que eu já tive. De Juliana Paz, Tata Werneck, Conor McGregor, o ganhador do UFC, de MMA, não sei das quantas. Ele me segue até hoje, a gente conversa até hoje, no caso. E vários outros nomes que eu falei, gente... É que tu é caruda, né? Eu sou muito caruda. Mas muito. Maravilhosa. Muito caruda, muito. E eu faço o PR até pra mim mesmo, mas assim... Bom, faz pra mim agora, que essas coisas de Media Kit eu nunca nem fiz. Várias marcas me procuram e falam, me manda seu Media Kit. E eu não respondo, sabe? Então a gente vai conversar no offline, eu tenho uma tesão nisso. Mas eu tenho, antes meus valores, que eu tenho que quebrar umas crenças aí, eu acho. Mas aí fica pra outro papo, acho que a gente vai ter que gravar de novo. Cara, eu vou maior prazer, eu amo ajudar. Amo mesmo. Eu sou muito caruda, mas eu sou muito cri-cri, eu sou muito chata. Eu falo essa marca eu não quero. Mas às vezes é uma coisa um pouco mais enraizada. É isso. Bom, eu amei conversar contigo. Parabéns pela tua coragem de expor isso. Uma professora de yoga com depressão, que foi procurar ajuda externa, psicólogo, psiquiatra, e tirar a perfeição, mas que uma coisa também não exclui a outra, que o teu autoconhecimento tem que continuar ali, as tuas práticas, o teu digging, né, o teu ato ali de cavar, de ir atrás, de auto-questionar, né, aonde que tá enraizado essa questão da violência, da raiva. E, bom, parabéns, tu é muito corajosa, é isso, como eu acabei de falar, tu é caruda. É caruda pra tudo, não só pra ir falar o que tu quer, né? Essa questão de dar aula pra famosos, ou também se expor como um ser em construção, que todos nós somos aqui. Quem se coloca, eu sempre falo, como um ser num pedestal, um professor de yoga que só fala como ele é perfeito, foge, sai correndo, é um manipulador. E provavelmente é um picareta. Porque não tem ser evoluído aqui na Terra, os seres evoluídos já estão em outro plano. Aqui é todo mundo estagiário. Aqui é todo mundo... Estagiário, é ótimo. Aqui é todo mundo estagiando. A gente está fazendo um estágio na Terra. Como almas em evolução, eu acredito, né, que somos viajantes cósmicos e que aqui a Terra é um lugar de muita densidade. Já viveu até dinossauros, gente. Exato, gente. E a gente aqui achando que... A gente é muita coisa, coitados. Então, claro, a gente tem o nosso papel, né? Estamos aqui para aprender e aprender um com os outros. Então, aprendi muito contigo hoje, foi inspirador o nosso papo. Obrigada. E quem sabe a gente faz outro que ainda tem muito papo, né? Tem muita coisa pra gente conversar. Nossa Senhora. Bom, esperem então a parte 2 e te vejo no festival. A gente vai se vê falar sobre já. o valor da essência no festival, 5 e 6 de novembro em São Paulo. Eu vou deixar aqui no link desse podcast o site onde tem todas as informações, horário dos professores. E tô louca pra te dar um abraço bem apertado lá no festival. Não vejo a hora. Não vejo a hora. Um beijo, sabe? Beijo, Obrigada Mai. pelo teu tempo e todo o teu conhecimento. Obrigada a você.